Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. A Bíblia nos diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E é aqui que eu quero enfatizar: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O título da mensagem nesta noite é A Doce Presença do Senhor. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos, Senhor, tendo esse privilégio de chegar até o Senhor, de desfrutar da sua presença maravilhosa. Sei que deste formato que nós estamos fazendo, aonde nós estamos aqui no templo, realizando este culto aqui restrito, apenas para transmissão, e vários irmãos de suas casas reunindo suas famílias para realizar um culto doméstico. Senhor, sei que isso não é o ideal, mas é o que nós podemos fazer nesse momento. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de cada um dos amados, que aonde estiver um salvo, ó Pai, o seu povo reunido, Pai, independente de quantas pessoas forem, eu tenho certeza pela autoridade da palavra de Deus que o Senhor está ali e que cada um de nós possamos desfrutar esta doce presença do Senhor. Fale aos nossos corações, Pai querido. Pai, toque nas nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, ser transformados pela sua doce presença. Venha falar conosco, que possamos ter um tempo de ceia espiritual com o Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém e amém. Podem se assentar. Como eu disse, esse texto que nós lemos é um texto onde nós usamos muito para pregar sobre missões, para pregar sobre a nossa responsabilidade diante de Deus de ir por todo mundo pregar o Evangelho, de ensinar, de estabelecer igrejas, de ser testemunhas do Senhor aonde for, no mundo todo nesse sentido. Mas nessa oportunidade eu quero destacar a última parte do versículo 20, aonde o Senhor Jesus faz uma promessa à sua igreja, que Ele sempre estaria conosco. E essa promessa, meus amados, ela se cumpre, ela vale para nós hoje. Aonde está um salvo, aonde está a igreja do Senhor, ali está a presença do Senhor. Ali o Senhor está no nosso meio. Porque conforme a Bíblia diz, o Senhor não habita mais em templos. O Senhor não está estritamente aqui no templo da Igreja Batista Chácara dos Pinheiros. Apesar de ser muito importante a nossa reunião, amém, irmãos? A igreja, ela só está reunida quando todos os salvos membros da Igreja Batista Chácara dos Pinheiros estão aqui reunidos. Infelizmente, a igreja está fragmentada, onde há várias famílias em suas casas, louvando ao Senhor em caráter doméstico, mas em espírito podendo adorar ao Senhor, cultuando, ao Senhor neste sentido. Irmãos, nós vimos na EBD, nesta manhã, a condição do homem natural sem Cristo. O homem natural sem Cristo, como consequência da presença do pecado, e o homem natural sem Cristo está longe da presença de Deus, está separado da presença de Deus. E esta foi dos pontos que nós usamos, uma das explicações, um dos porquês que nós usamos, para mostrar a necessidade de todos serem salvos. Porque todos estão longe de Deus, o ser humano naturalmente está afastado do Senhor, separado de Deus, e assim numa condição espiritual de morte diante do Senhor, mostrando a necessidade de todos nós sermos salvos.
Mas todo aquele que arrependido escolhe crer em Jesus, entregando sua vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como o único e suficiente Salvador de sua alma, a Bíblia diz que aquele pecador, aquele indivíduo, ele é salvo. Ele nasce de novo. E ele é também reconciliado com Deus. Isto é importante, meus amados irmãos, porque essa reconciliação que a Bíblia está falando, em outras palavras, está dizendo, em Cristo Jesus, nós voltamos a ter comunhão com o Senhor. E não somente comunhão com Deus, mas o próprio Deus, que antes manifestava sua presença lá em Israel, no primeiro momento no tabernáculo e posteriormente no templo em Jerusalém, hoje ele habita na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, habita na vida do salvo em Cristo Jesus, nos dando o privilégio de desfrutar da doce presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre as bênçãos que o crente tem como consequência da presença do Senhor na vida do salvo. Na vida do salvo. E quais são estas bênçãos? Em primeiro lugar, a doce presença de Deus na vida do crente consola-nos durante o tempo de nossa peregrinação aqui na terra. A Bíblia diz, irmãos, que os salvos em Cristo Jesus, e nessa oportunidade os irmãos já podem bem observar, eu vou estar trazendo essa mensagem para você que é salvo em Cristo Jesus. Para você que já é um crente, que já entregou sua vida ao Senhor Jesus, recebendo Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. Eu vou estar pregando para você que já foi salvo, você que tem a presença do Senhor na sua vida. A doce presença de Deus consola-nos no tempo da nossa peregrinação. Isso significa que enquanto nós estamos aqui, nesse período, enquanto nós estamos na terra, nós estamos longe do nosso lar. Peregrinação é alguém que está longe da sua terra, longe da sua pátria. Nós, crentes no Senhor Jesus, salvos e lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, nós não pertencemos mais a este mundo, nós somos seres celestiais, nós somos do céu. A nossa pátria está no céu, conforme Paulo diz em Filipenses. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos peregrinos, forasteiros, almejando, desejosos de um dia ir para casa, amém ou não, meus amados? Que maravilha isso! Mas irmãos, enquanto nós estamos aqui, a presença do Senhor na nossa vida vai nos consolar enquanto nós estamos peregrinando aqui nesta terra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, versículo 15. Aqui Jacó, ele está saindo da casa dos seus pais, de Isaac e Rebeca, está indo para a terra, para a Mesopotâmia, a terra aonde o irmão de Rebeca morava. E no meio do caminho, num lugar específico, nós sabemos que aqui é Betel, Jacó, ele vai dormir, ele pega uma pedra, dorme, põe na cabeça e ele vai dormir, e Deus ali fala com ele. Veja o que Deus fala para Jacó aqui em Gênesis capítulo 28, versículo 15. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores,
Eu te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Observa as palavras de Deus para Jacó. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei. Irmãos, essas promessas aqui são para nós também. Filhos do Senhor, comprados com o precioso sangue de Cristo. Ele jamais nos deixará. O Senhor irá nos consolar enquanto nós estamos aqui. Jacó, ele estava com medo. Ele estava com medo do seu irmão, que já tinha prometido vingança contra ele por ter enganado seu irmão, o seu irmão Esaú. E ele também estava com medo do futuro incerto, porque ele estava deixando a casa dos seus pais. Ele estava indo para uma terra que ele não conhecia, embora houvesse-lhe familiares. O futuro de Jacó era incerto. E o Senhor aparece ali a Jacó em Betel para consolar o coração de Jacó. Para consolar Jacó nesse momento de grande angústia. E é isso que Deus faz com aquele que desfruta da doce presença do Senhor em sua vida. Irmãos, enquanto nós estamos neste mundo peregrinando, nós enfrentaremos lutas e enfrentaremos tribulações, mas independentemente do que nós enfrentarmos, o Senhor sempre manifestará a sua presença em nossas vidas. Ele irá nos consolar, seja onde nós estivermos. Se nós estamos na presença do Senhor, o consolo do Senhor é certo em nossas vidas. Nós estamos passando por um momento de incertezas. Nosso desejo é que amanhã o prefeito, no seu pronunciamento, ele libere-nos para estarmos cultuando ao Senhor. Quantos estão orando? Diga amém. Os irmãos que estão aqui, todos falaram amém. Espero que você também tenha falado amém aí na sua casa. Nós estamos desejosos para estar presente aqui no templo, a igreja reunida, aleluia. Embora nós sejamos um número reduzido, bem pequeno, mas essa é a igreja do Senhor, ele louvado seja o Senhor. Não é igrejinha não, irmãos, é a igreja de Jesus Cristo, em Chácara dos Pinheiros, e louvado seja Deus por isso. Irmãos, nós não sabemos quais são as decisões das nossas autoridades, nós estamos orando para eles terem sabedoria, para não agirem com política enganosa, para agirem corretamente, né? Com justiça, com sabedoria. Mas, irmãos, diante das incertezas, diante de insegurança, devido ao coronavírus, nós temos uma certeza: o Senhor Deus está cuidando de nós, amém? Ele está cuidando dos seus e consolando nossos corações quando nós estamos desfrutando da doce presença do Senhor em nossas vidas. Esse dia para trás, eu tive um momento de angústia no meu coração. Meu coração apertou e eu fiquei ali com o coração apertado por pensando em muitas coisas. E eu fui ali na presença do Senhor, irmãos, e tive um bom tempo com o Senhor. Chorei bastante e conversei com Deus, deixei Deus falar comigo, irmãos. E algo que veio no coração foi consolo, veio refrigério no coração. E é isso que Deus faz com todos aqueles que o procuram, desfrutar da sua doce presença em sua vida. Em segundo lugar, a doce presença de Deus proporciona descanso para as nossas almas. Abra sua Bíblia em Êxodo 33. Êxodo 33, versículo 14. Nesse texto aqui, Moisés ele chega para o Senhor
e fala assim: Senhor, nós estamos indo para possuir a terra prometida. Mas fala para mim quais são os seus planos para o futuro. Né? O Senhor tem falado que eu tenho agradado ao Senhor, eu tenho achado graça diante do Senhor. Então, se realmente eu tenho agradado ao Senhor, me mostra. Quem que vai comigo? Quem que vai estar indo comigo, me ajudando na liderança para entrar lá na terra prometida? Aí o Senhor responde para Moisés da seguinte maneira, 33:14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés, você não precisa de alguém para te ajudar. Você não precisa. Você não precisa de alguém para te ajudar aí nessa entrada lá na Terra Prometida. Porque eu estou contigo. Mais importante que qualquer coisa, irmãos, nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Ou melhor, se você é salvo, você tem Deus na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Você precisa desfrutar da presença de Deus em sua vida. Porque mais importante do que tudo é a presença do Senhor. Logicamente, quando nós encontramos descanso no Pentateuco, a palavra descanso aqui nos 5 primeiros livros, de um modo especial, a palavra descanso tem a ver com o final do tempo de peregrinação do povo de Israel e o estabelecimento do povo na terra. Um estabelecimento firme e seguro ali na terra prometida. Para a geração que estava peregrinando, o descanso seria estar ali na terra prometida, salvo e seguro, na presença do Senhor. Ali seria o descanso. Para nós salvos em Cristo Jesus, o nosso descanso está relacionado com o céu. Conforme eu disse, enquanto nós estamos aqui, nós estamos peregrinando. Estamos aqui como forasteiros e peregrinos. E o momento de descansar vai ser lá na glória celestial, onde estaremos para sempre com o Senhor. Ali vai ser o tempo de refrigério. Ali, de fato, estaremos descansando na presença do Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós temos o privilégio de, ao desfrutarmos da presença de Deus, também descansar nas poderosas mãos do nosso Senhor. É Ele quem vai trazer descanso para as nossas almas. Descanso diante a inquietação deste mundo. Enquanto nós estamos aqui, ao desfrutarmos da presença de Deus, nós também estamos desfrutando das bênçãos celestiais que a presença de Deus nos garante. O salvo em Cristo Jesus, ele desfruta de várias bênçãos celestiais, como por exemplo, a alegria. Aí você vai dizer, pastor, mas o ímpio também é alegre. Mas a alegria do ímpio depende de circunstâncias. A alegria do salvo não depende de circunstâncias. A alegria do salvo vem de Deus, da presença de Deus na vida dele. A paz também é outra bênção celestial que o salvo desfruta. A paz do salvo não depende de circunstância. A paz do salvo vem da presença de Deus, vem do céu. Vem direto do trono do Senhor para o coração do crente. A segurança eterna vem de Deus, não vem das circunstâncias e assim por diante. Como eu disse, Deus habita no salvo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a doce presença de Deus na vida do crente proporciona descanso para as nossas almas. Se você, meu amado irmão, salvo e lavado pelo sangue de Cristo, nesse momento, tem enfrentado tribulações e tem, às vezes, desesperado, tem, às vezes, se angustiado, vá para aquele lugar de oração. Vai para aquele lugar onde você pode desfrutar da doce presença do Senhor. E eu tenho certeza que você vai sair de lá renovado, descansado na doce presença do Senhor na sua vida.
Não tenha medo do futuro, pois Deus está conosco. E aproveite a presença do Senhor, desfrute dela. Como eu disse, Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Diz alguém. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Imagina uma pessoa, você mesmo, passando em um trilho, né? um trio, né? Ali uma estrada pequenininha, estreitinha, e ali do lado um grande abismo. E você precisa até andar de lado, né? Ali num penhasco, alguma coisa. Por quê? Porque dependendo, pode escorregar e cair lá embaixo. O salmista está dizendo: mesmo que se eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque o quê? Tu estás comigo. O crente não precisa temer. Temer, no caso, no sentido de sentir medo das circunstâncias, ficar receoso pelo seu futuro. Saiba que Deus está contigo. E se Ele está contigo, Ele está cuidando de você, te protegendo de todo o mal que assola a sua alma. Em terceiro lugar, a doce presença de Deus encoraja-nos para enfrentar as batalhas da vida. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, não terás medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, diz alguém, está contigo. Irmãos, o povo de Israel, naquele momento que eles estavam peregrinando, ali no deserto, naquela grande expectativa para conquistar a terra prometida, e até mesmo no processo de conquista da terra, aqui em Deuteronômio eles ainda não tinham atravessado o Jordão para conquistar a terra de Canaã. Mas eles já estavam enfrentando várias batalhas. Eles já haviam conquistado um território aquém do Jordão. Então já havia várias batalhas que o povo de Israel já havia enfrentado. E certamente haveria batalhas que, ao olhar para o número de soldados ou para os equipamentos de guerra que os soldados inimigos teriam, e comparado ao que eles tinham, talvez eles poderiam dizer, humanamente falando, nós estamos enrolados, nós estamos dentro d'água, estamos mortos. Porque eles são maior do que a gente, é um número superior do que nós, eles têm mais tecnologia do que nós. Mas o que Deus está fazendo aqui, diante a essa circunstância, Deus está encorajando eles. E está encorajando da seguinte maneira: não olha para as circunstâncias, não olha ao seu redor, porque eu estou com vocês. Eu sou o Deus de batalha. Eu quem vou pelejar por vocês. Confia em mim, olhem para mim, não olhem para as circunstâncias. Irmãos, enquanto nós estamos neste mundo, nós enfrentamos muitas batalhas espirituais. Logicamente, nós não enfrentamos batalhas físicas, nós não estamos em guerra, né? A igreja não é para enfrentar uma batalha física, uma batalha humana, mas é uma batalha espiritual que a igreja deve enfrentar. E ela certamente irá enfrentar. Sejam batalhas internas, uma luta no coração contra a nossa velha natureza, seja uma luta externa contra Satanás e as hostes espirituais da maldade. O crente certamente irá enfrentar batalhas em sua presença. E muitas vezes nós enfrentaremos gigantes. Muitas vezes nós teremos que enfrentar certos gigantes.
em nossas vidas. Que ao olharmos para esses gigantes, muitas vezes nós dizemos, nós estamos enrolados. Porque eu não tenho força de enfrentar isso, eu sou fraco demais. Mas meus amados irmãos, o Senhor Deus que nós servimos, é um Deus que gosta de derrubar gigantes. É um Deus que gosta de desafiar a lógica das situações. Lembra de Davi, quando Davi ele foi enfrentar Golias? Todo mundo, o exército de Israel todinho, estava temendo enfrentar Golias. Porque Golias era um gigante, ele era forte, era um soldado imponente, aonde todos quando olhavam para ele, falavam, se a gente enfrentar ele mano a mano, nós estamos enrolados. Tem que ser um exército para enfrentar ele sozinho. E Golias estava desafiando, né? Pedindo para alguém forte, o mais forte de Israel, fosse lá enfrentar. Enfrentá-lo. Irmão, eu me emociono, porque o mais forte de Israel não era nenhum daqueles do exército, nem Davi, era o próprio Deus de Israel. E ao Davi se prontificar para falar, Senhor, eu vou lutar contra o gigante, Davi não estava confiando no seu poder, na sua capacidade, na funda que ele tinha, ou nas pedras que ele havia pegado. Davi estava confiando no poder do seu Deus. Irmãos, quando nós enfrentamos batalhas em nossa vida, entenda, não é no nosso poder que nós enfrentamos as nossas lutas, é no poder do Deus a quem nós servimos. Golias, quando ele estava desafiando, pedindo mais forte, ele estava chamando Deus para uma guerra, Deus para uma batalha. Irmãos, quando nós lutamos com Deus, sempre vamos perder. Se lutamos contra Deus, sempre iremos perder, porque Deus é o Senhor vitorioso. E ao olhar para a circunstância, ver aquele menininho franzino, indo lutar contra Golias, Deus estava dizendo, eu quem vou batalhar. Davi recebeu todos os créditos ali pela coragem. Mas todos nós sabemos que quem venceu aquela luta, aquela batalha, foi o Senhor dos Exércitos, foi o nosso Deus. E na nossa vida, nós vamos enfrentar batalhas. E somente a presença do Senhor, é naquele lugar onde nós desfrutamos da presença do Senhor, que vamos ser encorajados e fortalecidos para enfrentar as batalhas em nossa vida. As batalhas que nos levará a vitórias espirituais sobre nossa carne, as batalhas espirituais contra as hostes espirituais da maldade. Eu gosto muito das palavras do Senhor para Josué ao encorajá-lo. Abra sua Bíblia lá em Josué, algumas páginas aí para frente. Josué capítulo 1, versículo 7 a 9. Josué, capítulo 1, versículo 7 a 9. A Bíblia diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, esse encorajamento é para nós também. Nós não precisamos temer as circunstâncias, por mais difíceis que elas aparentam ser. O Senhor está conosco. Vamos buscar forças na sua presença e confiar na sua
poderosa mão para com as nossas vidas. Em quarto lugar, a doce presença de Deus nos conforta nas provas. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43, 2. Diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia, e a Seba em teu lugar. Meus irmãos, Deus aqui nesse texto, Ele está consolando Israel diante várias provas que eles haveriam de enfrentar. Isaías, ele é um profeta que viveu antes do período do exílio babilônico. E então Israel ainda nem imaginava o que iria suceder com eles. Mas Israel estava já passando por certas dificuldades, porque no tempo de Isaías, o reino do norte, que é Israel com sua capital em Samaria, ela foi destruída. Só havia então o reino do sul, que alguns anos para frente, posterior ao período de Isaías, iria ser destruída Jerusalém, o templo de Salomão haveria de ser destruído por Nabucodonosor, e o povo de Israel, o povo de Judá, seria levado num cativeiro para a Babilônia. Israel haveria de enfrentar muitas provas. E Deus aqui já estava consolando o seu povo, dizendo no versículo 2: Quando passarem pelas águas, ali estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus está aqui consolando Israel pela luta, pelas provas que eles haveriam de enfrentar. Nós, salvos em Cristo Jesus, partes da igreja do Senhor, estamos sujeitos às provações. Nós não estamos isentos. Jesus, ao virar para os seus discípulos, lá nos evangelhos, disse assim: no mundo tereis aflições. Nós iremos passar por provas. Basta você abrir a Bíblia em Atos, você vai ver a igreja passando por provas. Basta você olhar para a história da igreja, você vai ver que a igreja sempre foi marcada por perseguições. Então não fique admirado, não fique surpreso se você descobrir mais para frente que o que nós estamos passando nesse momento agora é um teste de prova para a igreja lá na frente, passar por certas perseguições. Não fique surpreso se isso acontecer, porque a igreja, irmãos, ela certamente irá passar por provações. E elas, num certo sentido, são muito importantes para o amadurecimento espiritual de cada crente. Porque é nas provas que nós aprendemos a confiar no Senhor. As provações, ela purifica a igreja. Ela vai trazer santidade. Diante de provações e perseguições, a igreja só vai ficar fiel ali quem verdadeiramente é salvo. E é nesse povo, no remanescente fiel, que Deus vai trabalhar o seu crescimento espiritual. Mas diante de qualquer prova, meus amados e muito queridos irmãos, Deus sempre está conosco, confortando os nossos corações. Sempre, sempre. Vamos ler mais uma vez o versículo. Quando passares pelas águas, estarei contigo.
Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor Deus sabe de que nós vamos passar por provas, e Ele permite isso na nossa vida, para trazer crescimento para nós. Mas, irmãos, em nenhum momento, em nenhuma prova que nós enfrentamos, nós estaremos sozinhos. Se você observar comigo lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, vamos lá, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, e observa comigo como Jesus chama o Espírito Santo aqui nesse texto. João 14, versículo 16. Veja como Jesus chama o Espírito Santo aqui. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Consolador, que nos consola todo o tempo. Ele sabe, irmãos, das nossas dificuldades. O Senhor Deus sabe das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa vida. E o Espírito Santo sempre está agindo em nossas vidas e nos consolando nos momentos de dificuldade, nos momentos de prova. E isso alegra os nossos corações. Amém, irmãos? Em quinto lugar, nós já estamos indo já para a parte final. A doce presença de Deus garante resposta até mesmo aos menores grupos de crente. Abra sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus. Eu achei muito interessante, bem oportuno, né, nós lermos esse texto, nessa mensagem sobre a presença do Senhor. Mateus 18, 19 e 20. Em verdade vos digo, 19, versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordareis na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio de vós, no meio deles. Irmãos, nossa igreja é uma igreja pequena, um número pequeno comparado a outras igrejas, a outras igrejas por aí. E nosso grupo ainda está mais reduzido ainda, porque é um grupo que está vindo aqui no templo nos auxiliar com a transmissão. Alguns irmãos vêm também porque não tem acesso à internet. Outros irmãos estão em sua casa, cada um na sua residência, acompanhando o culto pela internet, num certo sentido, realizando um culto doméstico, juntamente, né, acompanhando o culto que estamos realizando aqui no templo. Então o nosso povo está fragmentado, nós temos vários pequenos grupos reunidos para cultuar ao Senhor. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, que quando há 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente. Isso significa que não importa a quantidade. Logicamente, nós trabalhamos para que a igreja do Senhor cresça, tanto espiritualmente quanto numericamente. Porque quanto maior a igreja, mais condições ela tem de realizar a obra do Senhor. Nosso desejo é que almas e mais almas sejam salvas e agregadas à igreja, ao corpo local, para juntos servirmos ao Senhor, para que mais almas conheçam a verdade, mais igrejas sejam estabelecidas. Mas, amados, o que nós vemos aqui na palavra de Deus é que para Deus, quando 2 ou 3 se reúnem para cultuar, para adorar ao Senhor, Ele se faz presente ali para trabalhar nas vidas e receber todo louvor e toda adoração. Um culto se faz ali. Por isso é muito importante que quando chega o horário dos cultos, você e sua família pare de fazer as outras coisas.
Pare de mexer na cozinha, pare de mexer com o celular em outras coisas, pare de mexer em outras coisas que tiram a sua atenção da sua adoração. Esse momento é o momento de você oferecer ao Senhor ofertas de adoração a Ele. E de acordo com a Bíblia, Deus irá receber a sua adoração. Nós sabemos que a vontade perfeita de Deus é para que a igreja esteja reunida. Mas havendo essa impossibilidade, irmãos, e diante essa realidade que nós estamos vivendo, o que a Bíblia está dizendo é que você e sua família na sua casa, Deus está aí recebendo a sua adoração. Da mesma maneira que está aqui, recebendo adoração, louvor e trabalhando em nossas vidas. E Deus quer que todas as vezes que nós nos reunamos na presença dEle para cultuá-lo, que nós possamos ter um tempo de comunhão com Ele, ceando espiritualmente com Ele, desfrutando da sua presença, dando liberdade para Ele trabalhar em nossos corações, para nos trazer edificação, transformação. E é esse tempo de comunhão com Deus, esse tempo na presença de Deus, quem irá transformar as nossas vidas, que irá edificar as nossas vidas. E é nesse momento de comunhão com o Senhor que Deus irá responder muitas coisas em nossa vida, respostas de oração e assim por diante. Não deixe o diabo tirar a palavra de Deus do seu coração. Não deixe o diabo, as circunstâncias em sua vida tirar a sua atenção das coisas de Deus nesse tempo. A igreja, ela não para. Uma vez eu mandei uma mensagem no grupo da igreja aqui falando: irmãos, a igreja não está de férias. A igreja, a obra de Deus continua. Vamos continuar servindo ao Senhor. E isso é uma verdade. A igreja não está de férias. Apesar da igreja estar de portas fechadas, a igreja não está ou melhor, apesar do templo estar de portas fechadas, a igreja não está de portas fechadas. Amém, irmãos? A igreja está aberta, está ativa. E ela não para, ela tem que continuar. Então que nós possamos estar desfrutando da doce presença do Senhor. E em último lugar, a doce presença de Deus permanece até o fim. O texto que nós lemos de Mateus 28, versículo 20, Jesus ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que significa? Que Deus nunca irá nos abandonar. Deus nunca irá te abandonar. O que muitas vezes acontece é que nós, que deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar muito para os nossos corações, para os nossos desejos e paixões, nós nos afastamos do Senhor, deixando de desfrutar da doce presença do Senhor. Mas Deus jamais nos abandona. Um exemplo disso é a própria nação de Israel. A nação de Israel, por mais obstinada que ela estivesse, por mais longe que ela estivesse dos preceitos do Senhor, nós podemos ver nas Escrituras, Deus sempre estava agindo por eles. Logicamente, quando o povo estava perto do Senhor, Deus abençoava grandemente o seu povo, mas na hora que o seu povo estava em rebeldia, Deus trazia disciplina, mas Deus sempre estava ali no meio do seu povo. E com a igreja isso não é diferente, ou melhor, isso é mais forte ainda, porque a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar na vida do salvo, ele jamais irá nos deixar. E nós, como salvos em Jesus, precisamos ter essa consciência de que todo tempo Deus está presente em nossa vida. Todo tempo, dormindo, acordado, até naqueles momentos, né, que a gente tem que ficar sozinho, Deus está ali, irmãos.
Deus está ali. O salmista diz, né? Para onde irei da tua presença, da tua face? Ele sempre está com o seu povo. Nós precisamos, irmãos, aproveitar e desfrutar da doce presença do Senhor. Lá em João, no capítulo 15, não precisa abrir sua Bíblia lá, só vou fazer um comentário sobre o texto. Nós encontramos um texto que vai fazer uma comparação, uma analogia de Cristo e a videira. Cristo sendo a videira verdadeira e nós crentes as varas. Se nós mantemos uma comunhão íntima com o Senhor, estando bem conectados com a videira verdadeira, nós iremos dar frutos. Mas se nós estivermos mal conectados, a videira, os galhos irão murchar e não irão dar frutos. Isso nos leva, irmãos, a meditar e a analisar a nossa vida de como está a nossa comunhão com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Você tem negligenciado esse tempo de estar a sós com Deus? Se você tem feito isso, significa que você não está bem com Deus. Mas se você é um guerreiro de oração, alguém que sempre está ali naquele lugar separado, naquele lugar a sós com Deus, buscando ao Senhor em oração, meditando nas Sagradas Escrituras, então certamente você está bem conectado com a videira, desfrutando da doce presença do Senhor na sua vida. E a doce presença do Senhor trará bênçãos sobre a vida de todo crente salvo e lavado pelo sangue de Cristo. Mas saiba que a maior bênção de todas na vida do crente é a presença do Senhor. Tem uma música, um louvor, que um quarteto canta, que ele fala assim, né? O céu é Jesus e aonde ele estiver, o céu será ali. E essa música está dizendo o seguinte assim, que o mais importante do céu será a presença do Senhor. E o crente em Cristo, enquanto nós estamos aqui nesse tempo de peregrinação, nós temos o privilégio de desfrutar dessa presença mesmo estando aqui. Embora seja pela fé, pelos olhos espirituais da fé, nós podemos desfrutar da presença de Deus aqui. Mas chegará o momento que não será mais por fé, mas será por vista, aonde nós veremos o Senhor face a face, e ali habitaremos com o Senhor para toda a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto nós estamos aqui, que nós possamos aproveitar da doce presença do Senhor em nossas vidas. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais você se parecerá com Ele. Quanto mais perto do Senhor você estiver, mais você desejará estar com Ele e agradá-lo sempre. Que Deus nos ajude a desfrutar da doce presença do Senhor em nossas vidas. Como sempre, desafio aos amados para compartilhar a transmissão, né? Ela vai ficar aí salva na página da igreja. Compartilhe com as pessoas, o máximo de número possível de pessoas, para que a palavra de Deus venha impactar corações. Apesar da mensagem de hoje ser especificamente para o salvo em Cristo Jesus, o poder da palavra de Deus é infinito. E a palavra de Deus, ela alcança corações. Tem um pastor que até nós apoiamos ele financeiramente através do Ministério de Missões. Ele foi salvo através de uma mensagem que o pastor pregou sobre dízimo na igreja. O pastor pregando sobre dízimo, e Deus tocou no coração dele, ele aceitou Jesus como seu Salvador. Então nós não sabemos, nós não temos ideia de como a palavra de Deus pode alcançar vidas. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Que Deus abençoe a cada um e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir.